E aí, galera, vamos lá então, aulinha de introdução do básico do rigging. Tá? Nesse vídeo aqui eu vou falar mais sobre só a parte da colocação dos joints e do eixo de rotação dele, o Local Rotation Axis. Tá? Que isso daí vai ser bem importante de a gente deixar ele bem configuradinho para que depois que a gente finalizar o rigging, né, todas as rotações estejam funcionando na ordem correta. Tá? Então, colocação dos joints é o básico, né? A gente vai precisar para poder montar todo o esqueleto. A gente pode acessar ele aqui pela shelf do rigging. Vai ser esse segundo íconezinho aqui. Ou, se você mudar o menu aqui de modeling para rigging, aqui vai ter o menu Skeletons Create Joints. A gente não vai precisar mexer muito nas configurações dele, né? A gente usar ele no padrão ali da ferramenta já vai funcionar. O que acontece? Esses joints, a ferramenta dele, ele sempre vai dar o snap nos grids, certo? Então, se eu começar a gerar os joints aqui, ele vai sempre grudar no grid do chão ali. Então, sempre é mais interessante a gente iniciar a colocação desses joints numa vista ortográfica até, né? Porque se eu começar a colocar aqui numa perspective, por exemplo, e quiser colocar aqui os joints do braço, por exemplo, ó, o que acontece? Ele vai lá, né, para o grid do chão, de acordo com o ângulo da câmera ali que a gente estava. Né? Então é mais trabalhoso de trabalhar dessa forma. Então eu vou virar aqui na Right View. Eu já separei o meu personagem inteiro aqui numa layer nova no meu Channel Box, para facilitar, para não ficar selecionando ele acidentalmente. Né? E eu posso deixar ele transparente aqui, para facilitar a colocação dos joints também. Então, vou só selecionar aqui direto a minha ferramenta e a gente, se vocês pesquisarem na internet, assim, vocês vão encontrar vários vídeos fazendo de formas diferentes ou falando algumas coisas ali que, por exemplo, a gente não pode girar um joint, rotacionar ele, movimentar ele no espaço, etc., porque vai zoar o eixo de rotação. Mas isso não tem problema, não precisa se preocupar tanto com isso, porque a gente tem formas de editar esse eixo de rotação depois. E, inclusive, em algumas determinadas situações, a gente vai precisar necessariamente corrigir o eixo de rotação desses joints. Por quê? Um exemplo bem simples. Se eu pegar aqui essa ferramenta de joints e começar a gerar esses joints alinhados, tá? Tô com o X ligado aqui para ele dar um snap no grid. Quando eu gero essa cadeia de joints, se eu voltar aqui na perspective, que seja, e selecionar todos eles aqui e ligar o Rotation Axis, tá? Isso daqui a gente vai precisar sempre conferir, tá? É uma parte bem importante do rigging que esse Local Rotation Axis esteja correto. Então, para você conseguir visualizar ele, vem aqui em Display, Transform Display Local Rotation Axis. Tá? Daí ele vai ligar o eixo de rotação de todos os joints que estiverem selecionados. Né? Depois, para desligar eles, só de volta lá no Display, Transform Display, Local Rotation Axis, ele desliga. E eu já coloquei na minha shelf aqui, tá? Esse íconezinho LRA, ele vai ligar e desligar já esses axes. Então, assim, se eu não tivesse com alguns desselecionados, por exemplo, e ligar ele, tá vendo? Ele vai desligar só alguns. Então, aqui no caso, deixa eu ligar eles de volta, desligar eles de volta aqui. Aí. Tá, então, quando a gente tá com ele... Só um pouquinho. Aí. Quando a gente cria eles, a hierarquia, numa linha reta, a gente vai ter os joints automaticamente bem alinhados. Tá? A gente sempre vai ter o eixo X por dentro dos joints, que eles vão estar apontando sempre para o filho. Né? Então, o primeiro joint que a gente cria é o pai, todos eles vão ser filhos dele na hierarquia. Então, se eu rotacionar só o pai, ele gira toda a cadeia. Se eu for girando de um em um aqui, ele vai, né, gerando essas... o X ali sempre está apontando para o próximo joint. Tá? Então, só que o que acontece? Quando a gente termina
o rigging, a gente precisa que esses joints todos não tenham nenhuma informação de rotação. Tá? A translação, a gente geralmente vai ter, ó, então tem o translate aqui no X de 10 unidades. Isso daqui basicamente é o que? É a distância que eu tenho entre um joint e outro. Então, desse joint para esse aqui, eu fiz uma translação de 10 unidades. Tá vendo? Esse daqui está no grid 0, foi o primeiro que eu coloquei, não tem nenhuma informação no X. Mas o translate não tem problema. Tá? O que a gente vai precisar mesmo é que os valores de rotate estejam zerados no final. Então, acontece aqui, quando eu crio essa cadeia no grid certinho, reto, todos os rotation axes estão alinhados. Mas a nossa coluna, por exemplo, se eu fosse usar essa cadeia de joints para girar a coluna, a minha coluna é curva, né? Ela não é reta do meu personagem aqui especificamente. Então eu teria que vir aqui, dar uma giradinha nesse primeiro joint, depois vir aqui, girar um pouco mais esse, girar, e assim por diante, até a gente ter a curvatura correta ali do nossa espinha, para deixar ele certinho. E isso vai gerar valores de rotação. Tá? Depois, no final, eu poderia só também selecionar toda a hierarquia dele lá de volta, todos os joints, e dar um Freeze Transformations, que ele vai zerar as rotações e ele mantém o Local Rotation Axis certinho. Tá? O último joint da cadeia, ele sempre vai ficar com a orientação errada em relação ao penúltimo, ao pai dele, porque ele não tem um filho na sequência para orientar assim, para qual lado que ele vai apontar a rotação dele. Tá? Mas isso é bem fácil de arrumar, sempre que a gente tiver o último joint da cadeia, para ele seguir, ó, o eixo X dele está apontando para fora aqui, tá vendo? E ele teria que estar apontando para frente para continuar aqui no eixo do pai dele. Então, isso aqui a gente pode, nesse caso especificamente só, né, do último joint da cadeia, a gente pode vir aqui no menu do Attribute Editor e tem aqui o jointzinho, menu de joints, ele tem esses valores aqui embaixo, ó, Joint Orient, ele tem menos 90 graus no eixo Z. Então, se eu pegar aqui e digitar um 0, ele já vai orientar no mesmo sentido dos outros joints. Tá? Isso, assim, todos esses três valores. Aqui, no caso, eu só precisei mudar o Z. Mas se eu tivesse algum outro valor aqui no X, no Y, também teria que zerá-los para deixar ele corretinho. Tá? Então, essa é uma forma de fazer isso. Ok? Aí, a outra forma seria eu pegar aqui na vista lateral mesmo. Tá? Vou apagar essa cadeia aqui para criar uma nova. Em algumas situações, a gente pode querer criar direto, né, uma cadeia de joints e já fazer ela nessa curva, porque daí quando a gente cria isso, ele não vai gerar valor de rotação, porque a gente já vai colocar os joints no lugar certo e é um processozinho a menos ali. Mas olha o que acontece, se eu pegar um joint aqui e começar a fazer uma curva em S, né, que a nossa espinha, na verdade, faz essa coluna em S mesmo, né, essa curva, e eu pegar todos esses joints aqui e ligar o Rotation Axis, ó, já dá de cara para perceber que está errado. Né? A metade dos joints aqui está apontando para trás, o eixo Y, e a outra metade está apontando para frente. Então, são nesses casos que a gente vai precisar modificar a orientação do Rotation Axis dele, para que fique todos apontando para o mesmo lugar. E isso, sim, na cadeia inteira. Tá? Aqui eu tenho só a cadeia da coluna, mas depois eu vou colocar, por exemplo, os joints da perna, os joints do braço. O ideal é que a gente tenha sempre essa mesma orientação. Né? O X sempre vai estar indo na direção da cadeia dos joints, por dentro dos joints, e o Y também sempre tem que estar apontando para o mesmo lado. Tá? Então, aqui no caso, você poderia escolher se prefere o Y apontando para frente ou o Y apontando para trás. Nesse caso, assim, não faz tanta diferença. O importante é que todos eles estejam para o mesmo lado. Né? Então, aqui no caso, para a gente orientar esses joints que estão fora, né? Por exemplo, se eu jogar o Y para frente, aqui basicamente o que acontece? Eles estão virados para trás, né? Esses dois Y aqui na frente. Então, lá no menu Skeleton, a gente tem a opção Orient Joints,
e a gente vai sempre clicar no quadradinho dele para abrir as opções. Tá? Eu vou resetar os settings dele para ele ficar no padrão. Então, o que acontece? O eixo primário é esse eixo X, tá? Por padrão. Então, aqui a gente não precisa mexer nada, a gente deixa ele dessa forma mesmo, que ele sempre vai seguir por dentro do eixo. Então, e o eixo secundário é o Y. No caso aqui, ó, o meu Y está para trás, se eu quero inverter ele, é só eu pegar aqui, onde eu tenho o positivo e o negativo, mudar para o negativo e dar um apply. Tá vendo? Ele já inverte o Y e, consequentemente, o Z vai ficar alinhado corretamente. E a gente tem que prestar atenção no seguinte, aqui dentro das opções, a gente tem esse checkerbox aqui, Orient Children of Selected Joints. Então, vocês perceberam que assim, ó, vou dar um Ctrl Z, estava lá dessa forma. Eu selecionei só esse joint aqui, porque é a partir desse aqui que ele está errado. E aí, com esse Orient Children aqui, se eu der um Apply, ele aplica para os filhos dele também automaticamente. Então, esse joint aqui de cima já está orientado da mesma forma que aqui o de baixo. Mas se eu vier aqui no meu primeiro joint, que ele está para trás também, e der um Apply, ele vai inverter os outros, porque o Orient Children está selecionado. E não é isso que eu quero. Eu quero inverter só esse primeiro joint. Então, desliga o Orient Joints, toma esse cuidado e dá um Apply aqui para ele rotacionar. E agora a gente tem essa cadeia bonitinha, todos apontando para o mesmo lado, menos o último. E aí, é aquele mesmo caso. Vai lá no Attribute Editor. Ó, agora eu tenho mais valores de rotação aqui. Né? Vem aqui, digito 0, 0, 0, dou Enter. E aí ele já está ali certinho, seguindo a orientação da cadeia inteira. Né? Então aí a gente, eu vou jogar na Front View aqui para a gente jogar ele de volta para o eixo do meu personagem. Tá. Aí assim, isso daqui é só agora uma questão de repetição desse mesmo processo para fazer os braços, as pernas, os dedos, cada um deles também, né, o joint da cabeça, e sempre levando em conta o seguinte, esses joints têm que estar posicionados estrategicamente nos lugares específicos que vai ser a rotação daquela parte do corpo que você vai animar. Então, esse daqui, por exemplo, seria a base da minha cabeça. Né? Ela rotacionaria a partir daqui, aqui é a base do pescoço. Aqui a gente teria uma parte do tronco aqui também, né? Barriga, cintura, quadril. Então, sempre como você vai posicionar esses joints aqui vai depender do teu modelo, né, do teu personagemzinho. Se for quadrúpede, se for uma lesma, etc. Né, tudo isso vai depender mais do modelo mesmo. Então, só tem que ter esse cuidado de ter todos os eixos alinhados, tá, de rotação. Então, aqui no caso, eu vou só colocar mais alguns só para iniciar, para vocês verem na sequência, né? Aqui no caso, por exemplo, o braço, eu já faria aqui, sempre é interessante, assim, no ombro, a gente ter um osso para controlar a clavícula, né? Então, a gente poderia colocar ele mais ou menos aqui nessa região, para a gente fazer uma rotação dessa parte aqui, e um segundo joint que vai fazer toda a rotação do braço. Né? Aqui, então, também agora um para o cotovelo, ali mais ou menos, depois até o pulso, e dou Enter, ele finaliza a cadeia, tá? Tinha esquecido de comentar isso nos primeiros joints lá. Então, gerei os joints, e aqui, coincidentemente, nesse personagem, eu criei esses joints na Front View, ele deu o Snap no Grid, e o que acontece? Ele já funcionou direitinho. Se eu olhar na perspectiva agora, tirar a transparência, o joint já está legal dentro do meu braço. Mas não é sempre que isso vai acontecer, tá? A gente, de vez em quando, dependendo da forma como você modelou o teu personagem, ele pode ficar fora, né? Daí volta na perspective e movimenta aqui os teus joints para ele ficar na posição correta. E aí, mesmo lance, vou selecionar todos eles, Local Rotation Axis, para ver como é que está a orientação desses joints aí. Então, ó, a gente tem o eixo X seguindo dentro dos joints, temos aqui o eixo Z apontando para fora, e o Y, que é o que vai fazer essa rotação aqui, está ali para cima também. Né? Então,
tá tudo legal, é mais ou menos exatamente isso que eu precisava. Só tenho esse último joint aqui que está sem a orientação, tá? Isso daqui é legal a gente orientar antes, porque depois a gente vai colocar os joints dos dedos, vai parentear eles aqui na mão. Então, né, o que significa a gente ter o eixo de rotação correto? O que acontece? Quando eu for animar a mão aqui, ó, quando eu seleciono a ferramenta de rotação, com a letra E, vocês conseguem perceber que o eixo dele não está alinhado com a diagonal do braço, tá vendo? O eixo dele está na horizontal. E isso não gera uma naturalidade no movimento. O ideal é que esse joint tivesse rotacionado dessa forma aqui, para a hora que eu fizer a animação, eu conseguir fazer a rotação correta. Tá? Por isso que a gente tem que orientar o joint para ele ficar corretinho. Então aqui, mesma coisa, Attribute Editor, zero os valores aqui do joint. E agora quando eu seleciono a rotação, tá vendo? Agora ele está alinhado os eixos certinho para a gente conseguir movimentar ele de forma correta. Tá? E depois, agora seria eu colocar todos os joints dos dedos ali, né, em cada um deles, e depois parentear ele no joint da mão. Tá? Agora, falando disso, é muito importante a gente nomear esses joints. Tá? Criou eles, já gasta um tempinho ali criando os nomes dele e gerar um nome que seja fácil de você identificar. Então, um padrão que eu costumo usar, vejo muita gente usando, é colocar lá, por exemplo, ombro, underline, JNT de joints. Na verdade, sim, como a gente vai ter dois braços, né, do lado esquerdo e direito, legal de colocar também qual braço que é esse joint. Então, ombro, underline, esquerdo, underline, joint. Né? Aí aqui vai ser já o braço, underline, esquerdo, joint. Aqui vai ser cotovelo, que seja, underline esquerdo, underline joint, e aqui mão esquerda, joint. Por que a gente precisa nomear isso já, tá? A gente vai criar essa cadeia toda aqui primeiro do lado direito e também com todas os joints da mão aqui, dos dedos conectados já, para depois a gente fazer o mirror, tá? Então, quando a gente vai usar a ferramenta do mirror para espelhar ele para o outro lado, a gente encontra ela aqui em Skeletons Mirror Joints. Se a gente abrir a caixa de opções dele, deixa eu resetar aqui as configurações. Por padrão, o Maya dá esse Mirror Across X and Y. É o eixo que ele vai espelhar. Se eu der um Apply aqui, cara, ele vai espelhar ele no lugar e só vai inverter os meus joints. E não é isso que eu quero. Eu quero que ele faça o espelhamento para o lado oposto aqui do meu grid, que é o eixo YZ, tá? Na verdade, porque é o eixo da profundidade na altura aqui. Então, já muda aqui para YZ. A função aqui do Mirror pode deixar no Behavior normal. E a gente tem aqui essa opçãozinha Search and Replace. Porque isso daqui já vai renomear automaticamente os nossos joints quando ele espelhar para o lado de lá. Para a gente não ter esse trabalho de ter que renomear eles de volta. Então, agora que eu já nomeei eles, eu sei que esses são do braço esquerdo. Quando eu espelhar, eu quero que seja do braço direito, certo? Então, underline E, ele vai procurar no nome desses joints todos, tudo que tiver underline E, e aqui você pode substituir, por exemplo, por underline D, para a gente já renomear isso automaticamente. Down mirror, pronto. Foi lá, já renomeou. Tá vendo? Se eu pegar qualquer um deles aqui, ó, braço direito, joints, ombro direito, cotovelo direito, né, e assim por diante. E isso também aconteceria se a gente tivesse todos os ossos da mão aqui também, né, seguindo a sequência. Aí, o que acontece? Quando a gente deu um mirror, se vocês forem perceber, ó, eu vou isolar essas duas cadeias de braço, a orientação, o Local Rotation Axis dele está invertida. Tá? Ele fica o Y para baixo e o X correndo para cima. Normal, porque a gente inverteu ele realmente de um lado para o outro do mundo, ele vai estar invertido, mas é isso mesmo que assim mesmo que tem que ficar. Então a gente não precisa corrigir esses Local Rotation Axis aqui, tá? Para a gente checar se isso está certo, tá? Eu posso só selecionar aqui minhas cadeias de joints, até posso selecionar todos os joints aqui, na verdade, se eu quiser.
Tá, opa, dei um parent sem querer aqui, peraí. Tá, selecionar esse daqui, selecionar a hierarquia inteira, e quando eu faço a rotação, ó, eles têm que fazer exatamente o mesmo movimento, tá? Isso que, né, porque é o movimento natural do braço aqui. Se a gente rotacionar ele nesse eixo, ele vai dobrar. Se a gente rotacionar ele aqui, ele vai dobrar igual, tá? Então é isso que a gente precisa ver. Então a parte de colocação de joints é isso aí, galera, tá? O resto é só repetição, colocar o resto dos joints no resto do corpo e sempre parentear eles também, né? Então aqui, como eu gerei o mirror dos braços, posso selecionar aqui os dois joints, selecionar o tronco e apertar o P de parent, que aí quando eu rotacionar essa parte aqui do tronco, os braços vão seguir a rotação, certo? Então, só para mostrar aqui para vocês, eu já tinha preparado aqui os joints inteiros, né, do corpo para exemplificar. A quantidade de joints que você vai colocar na coluna ali, etc., não existe um valor correto, tá? Isso tudo também você que vai definir. Mas tenho aqui, né, os jointzinhos do ombro, do cotovelo. Aqui eu coloquei um joint extra no antebraço para fazer a rotação, só para auxiliar. E ó, né, temos todos os jointzinhos ali da mão, da perna também, né, ele vai estar parenteado na bacia. E se a gente olhar de lado aqui nos joints da perna, percebam que assim, ele vai estar na base de rotação ali mesmo, tá? De onde que a perna vai rotacionar ali no encaixe do fêmur, da bacia. Né? Então, saindo daqui, vem até o joelho, daí até o calcanhar, aí a base do pé e a pontinha aqui, depois a gente vai usar ela para fazer um reverse foot lock, que eu vou mostrar para vocês num outro vídeo na sequência. Tá? Então, essa cadeia de joints aqui é uma cadeia básica, só para exemplificar para vocês como que eu configurei esse personagem. Né? Então aqui tem o joint da cabeça, tem um para abrir a boca aqui, para a mandíbula. Vejam que assim, a posição dele está aqui atrás, né? Mais ou menos da onde viria a rotação da mandíbula mesmo. E aqui dentro lá eu tenho uma cadeia de joints para a língua também, tá? E não pode esquecer isso, se a tua língua vai ser animada, tem que ter uns jointzinhos lá dentro dela para a gente fazer a animação. Já, assim, ó, os dentes, os olhos, etc., a gente pode só fazer um parent mesmo depois nos ossos, porque ele não tem deformação, né? É uma coisa mais dura ali, não precisamos gerar ossos especificamente para eles, né? A gente pode linkar ele direto na movimentação da cabeça. Alright? Então, no próximo vídeo, vou mostrar para vocês como a gente coloca os controladores disso, para a gente dar continuidade.